Um comerciante foi preso em São Sebastião acusado de estupro. Segundo a Polícia Civil, ele teria abusado de 3 mulheres. O repórter Tiago Bezerra está na Delegacia da Mulher na cidade. Oi, Tiago. Rogério, boa tarde. Pois é, um homem de 37 anos que foi preso na última madrugada depois de uma força-tarefa da Polícia Civil justamente para investigar esses casos de estupro. 2 dos casos teriam sido cometidos no final do mês passado. Seriam contra 2 vítimas mulheres, uma mulher de 21 anos e uma outra criança de 12 anos. O modo de operação desse homem seria sempre o mesmo. O que aconteceria? Ele pararia de carro ao lado dessas vítimas, abordaria pedindo informações, então ele obrigava as vítimas a entrarem no veículo, levava então as vítimas para um matagal onde ele praticava o ato e depois abandonava essas mulheres. Durante as investigações, a Polícia Civil chegou até um 3º caso de estupro que também teria sido praticado por esse mesmo homem. Está investigando o caso, mas o que se sabe até o momento é que também teria sido praticado contra uma criança, uma menina de 6 anos de idade. Agora, o que a delegada reforça e pede para que a gente chame a atenção para isso é que o que comprometeu muito o andamento das investigações foi o compartilhamento de notícias falsas pela internet. O que as pessoas estavam fazendo é compartilhar pelas redes sociais a foto de um carro que supostamente seria desse suspeito, quando na verdade não era. Você confere agora o que a delegada disse sobre esse assunto. Esse veículo veiculado pelas redes sociais de uma terceira pessoa que não tem envolvimento nenhum com o caso. A divulgação, ela deve ser oficial. Fora isso, além de poder prejudicar pessoas que não são os reais autores, nós temos de ele se evadir, o autor se evadir. E se nós não conseguíssemos capturá-lo? Ia ficar em aberto a impunidade por conta da situação das redes sociais acabarem veiculando imagens. Mas está previsto para começar daqui a pouco o júri popular dos acusados de matar o ex-prefeito de Potim, Benito Tomás. Vamos falar com a Thalita França, em Taubaté. Thalita. Abranches, os 2 homens que já estão presos chegaram agora há pouco ao Fórum de Aparecida, onde vai acontecer esse julgamento. O crime foi há 4 anos e meio. Benito Tomás foi assassinado com vários tiros no centro de Potim em agosto de 2014. 2 homens passaram de moto e atiraram contra o ex-prefeito. Na fuga, a dupla trocou tiros com a polícia, mas acabou presa. Na época, os 2 homens confessaram o assassinato e disseram que o crime tinha sido motivado por vingança. No ano passado, o mandante do crime, um opositor político de Benito, foi condenado pela justiça a 14 anos de prisão. Não tem uma previsão de que horas deve terminar o julgamento. Os advogados dos suspeitos não quiseram comentar o caso porque ele está em segredo de justiça. As famílias estão deixando o banhado em São José dos Campos. A prefeitura tem estimulado a saída, alegando as condições precárias para a moradia. André, quantas estão saindo desta vez? Oi, Rogério, boa tarde para você. Foram 5 famílias. O núcleo congelado do Jardim Nova Esperança, conhecido como banhado, vão ter que deixar o local. A gente vê aí uma viatura da Polícia Militar. Essa operação está acontecendo agora. Essas famílias aderiram ao programa de transferência da Prefeitura, aberto em agosto de 2018. De lá para cá, 26 famílias, contando as 5 de hoje, aderiram ao programa. Essas famílias vão receber auxílio moradia no valor de R$ 700 por mês, auxílio para mudança de R$ 2.300 e R$ 2.700 para a demolição das casas. A saída teve apoio de integrantes da Defesa Civil, da Guarda Municipal, Polícia Militar, assistentes sociais e outros servidores da Prefeitura. A gente vê ali os carros que estão posicionados justamente para ajudar essas pessoas a saírem daqui. A Prefeitura chegou a pedir à Justiça a demolição de todas as quase 300 residências que ficam aqui no banhado, alegando que as famílias foram coagidas pelo crime organizado. A Justiça negou o pedido no fim do ano passado. A Defensoria Pública também acompanha esse caso e tenta na Justiça que a Prefeitura faça a regularização desse bairro com a garantia de infraestrutura urbana. A Defensoria entende que as pessoas teriam direito de residir aqui por já estarem no local há muito tempo. A Defensoria diz que é contra qualquer forma de intimidação, de forma arbitrária para a retirada das famílias do banhado, mas que não se opõe quando a decisão partir de maneira voluntária
dos próprios moradores. E a gente tem o sinal com o Pedro Melo, a gente vai falar com ele sobre um crime horroroso que aconteceu em Jacareí, né, Pedro? É isso mesmo, Rogério. Horroroso, como você disse. Inclusive, os corpos foram retirados agora há pouco, foram levados pelo IML, um corpos de um casal. Nossa equipe, quando chegou aqui por volta das 9h30 da manhã, os corpos ainda estavam em chamas. Foi um funcionário lavrador que trabalha aqui nessa propriedade, que de madrugada, inclusive, já teria visto 3 carros por volta das 2h30 da manhã circulando aqui na área e logo em seguida eles foram embora, depois de uns 15 minutos. Com medo, óbvio, ele só imaginou, não vou checar o que aconteceu. Hoje cedo, quando os funcionários chegaram aqui para trabalhar, eles têm plantação de quiabo, verduras. Aqui, inclusive, era uma área roçada, uma área de plantação para milho. Quando eles chegaram nessa área, que eles encontraram os 2 corpos ainda pegando fogo. O filho do responsável aqui pelas áreas é que procurou a polícia militar, que veio para cá e preservou o local. Logo em seguida veio a polícia civil, a perícia técnica, inclusive, para poder tentar avaliar, mas ainda é muito cedo para se distinguir ainda o que poderia ter causado. O delegado responsável pelo caso, pela investigação, delegado da DIG, Dr. Luiz Antônio, Delegacia de Investigações Gerais, disse para mim que uma das linhas de investigação, talvez a principal delas, seja de um crime de execução, até mesmo pela proximidade dessa área aqui com a rodovia Dom Pedro. Então, um local escolhido aí pelos bandidos para abandonar os corpos e que depois eles queimaram esses corpos. Foi encontrado um anel desse homem que estava aqui. A princípio, eles estariam bem vestidos, com camisas sociais, roupas sociais, um homem e uma mulher, mas ele acredita que isso tenha sido uma execução. É claro que ele vai colher depoimentos das pessoas que estavam aqui nessa propriedade e também de bares que ficam aqui no entorno, nesse local, e tentar câmeras que tenham não só na rodovia, mas também de empresas nesse trecho aqui. E, claro, as denúncias de qualquer pessoa que tenha visto algum tipo de movimentação diferente aqui na região dos bairros Conjunto 22 de Abril, em Jacareí, e aqui no Paraty do Meio, vão, com toda certeza, ajudar a investigação da polícia. Agora do imposto de renda, né? Porque o prazo para a entrega da declaração começou na semana passada. E para quem está de olho no pagamento da restituição, a dica é se antecipar. Aqui em Taubaté tem contribuinte que já está na frente nessa fila. Organização aqui é prioridade. O Clóvis faz questão de declarar o imposto de renda o quanto antes. E ter os documentos todos à mão facilita muito. Tudo referente ao imposto de renda eu vou documentando, separando. Uma pasta, se eu fiz uma transação de um veículo, né, uma compra de um imóvel, tudo isso tem uma pasta separada, porque para quando chega o final do ano, fecha tudo. E daí, logo que abre já o início da entrega, eu antecipo tudo, porque eu não gosto de deixar para o final, né? Quem recebeu pelo menos R$ 28.559 no ano passado tem que fazer o imposto de renda. O prazo termina no dia 30 de abril e quanto mais perto dessa data limite, maior fica a correria para entregar a declaração. Só aqui na região, mais de 480 mil pessoas têm que prestar contas para a Receita Federal. Por isso, a melhor dica para evitar aquela confusão de última hora é se antecipar. O Hamilton sabe bem disso. Já estava com tudo pronto antes mesmo de começar o prazo de entrega. Ele trabalha na área financeira, por isso está acostumado a ver os atrasadinhos. E claro que ele não queria ser um deles. Muitos clientes chegam até desesperados que falta algum documento que ele esqueceu de pegar e deixa tudo para o último dia, né? E a gente vive isso, então eu procuro ser um que não passe por isso. Entregar a declaração mais cedo tem algumas vantagens, principalmente para quem tem valores a receber. Quem tem necessidades especiais e os idosos recebem no primeiro lote em junho, 15 de junho. E o primeiro lote das demais pessoas é julho. Então, quem faz no começo, recebe no começo. Quem faz depois, se fizer em abril, por exemplo, ele vai receber lá para outubro, novembro. Mesmo assim, nesse escritório de contabilidades, muitos clientes deixam essa obrigação para mais tarde. Muita gente acho que até acha que é só abril que faz imposto de renda. E eu tenho muitos casos daqueles que pagam imposto de renda. Eles deixam para abril porque é psicológico. Demora um pouco aí para sentir que vai ter que pagar. Para dar conta do serviço, esses funcionários que trabalham em outras funções estão sendo treinados para fazer também o imposto de renda. Até o final do mês, a expectativa é que as declarações movimentem muita hora extra por aqui.
Sempre para poder não deixar passar do prazo. Então a gente precisa estar sempre ficando um pouquinho mais além do horário normal. Pois é, só lembrando, quem perder o prazo paga uma multa de no mínimo R$ 165. Meio-dia e 21, já estamos de volta e com alerta para a saúde. Ubatuba confirmou 42 casos de dengue esse ano. É mais que o dobro registrado em todo o ano passado. O Bruno Pellegrini foi para a cidade para tentar entender o que está acontecendo aí. Bruno, boa tarde. Boa tarde para você, Thalita. Boa tarde para todo mundo. Como você disse, é um número muito considerável, né? São 42 casos registrados esse ano, contra 14 registrado em todo o ano de 2018. É um número 3 vezes maior. Eu estou do lado aqui do chefe da vigilância. A gente vai tentar entender o que está acontecendo e eu pergunto para você primeiramente, vocês conseguiram apontar por que esse aumento? Boa tarde. A gente acredita que esse aumento deve-se ao alto índice de infestação no município pelo vetor, né? E bem como a possibilidade de estar circulando sorotipo 2. Né? Enfim, a maioria da população não teve contato ainda com esse sorotipo, por isso esse aumento no número de casos de dengue. Bom, dentro do município, qual a região mais preocupante? A região mais preocupante é a região centro-sul, ali no bairro do Perequemirim, Enseada, onde se concentra a maioria dos casos, né? A maioria desses 42 casos é lá nesse bairro. O que vocês estão fazendo de ação efetivamente para tentar bloquear aí? O que a gente vem fazendo para bloquear, para minimizar, né, que esse número de casos de dengue seja o menor possível, é a nebulização, que é a aplicação de inseticida de casa a casa, com equipamento costal. E outra importante ação é a eliminação de criadouros. A gente orienta o morador a eliminar tudo que é passível de remoção, colocar para coleta de resíduo e muito cuidado com aquele criadouro que não pode ser eliminado, que é a vasilhinha de água do cachorro, o ralo externo, calha, bandeja de geladeira de degelo automático, que às vezes passa despercebido. Orientação agora para quem se sentir mal, aqueles sintomas que a dengue apresenta, como é que a pessoa deve proceder? Tá, a gente orienta a estar procurando a unidade de saúde, né, mais próximo do seu bairro ou a Santa Casa, né, para ser atendido e que tenha um diagnóstico certo do que a pessoa está sentindo. Vai ter um mutirão aí nesse fim de semana? Sim, a gente tem um mutirão programado para o próximo sábado, agora dia 16, nessa região do Perequemirim, onde eu falei que se concentra o maior número de casos, né? Para ver se a gente consegue conter a circulação do vírus no bairro. Tá certo, agradeço, obrigado pela sua participação. A gente sempre fala que é um trabalho conjunto, lógico, do governo, né, municipal, estadual, assim por diante, com a população sempre. O Instituto da Independência em Taubaté finalmente vai ser duplicado. É uma promessa antiga da atual gestão e é um dos gargalos no trânsito de Taubaté, né, André? Sim, viu, Thalita? O viaduto liga duas importantes regiões de Taubaté, Independência com o Barreiro. A gente sabe que aqui tem bastante congestionamento, né? E o anúncio da obra foi feito ontem e deve começar em 20 dias. O viaduto vai ser duplicado, uma pista para cada lado. Enquanto as obras vão acontecendo, o trânsito não vai ser interrompido. Ao final, o atual viaduto deve ser demolido. Paciência, então, enquanto as obras estiverem acontecendo. A previsão é que essa obra custe 14 milhões de reais e seja entregue até julho de 2020. O esporte tem jogão de vôlei hoje. Cruzeiro e Taubaté se enfrentam às 8 da noite em Minas Gerais pela Superliga e vai ter transmissão ao vivo do site Globoesporte.com. Essa é a penúltima rodada da fase de classificação e logo começa. Neste momento, então, na rodovia Presidente Dutra com o André Luiz Rosa, que está no Vancop. André? Oi, Rogério, a gente está sobrevoando aqui a altura da GM em São José dos Campos. À direita do vídeo é a pista sentido Rio de Janeiro, à esquerda sentido São Paulo. A gente observa aí um trânsito um pouco mais carregado no sentido São Paulo, mas nesse momento não houve nenhum acidente, é mais por causa do excesso de veículos. Lembrando que para o motorista que for para São Paulo tem lentidão lá na capital por causa do excesso de veículos na pista expressa e também na pista lateral. Sem acidentes, mas por causa do excesso. Um morreu e outro ficou ferido num acidente na Via Dutra, em São José. A gente recebeu algumas imagens pelo aplicativo Vanguarda Repórter. Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente foi por volta da meia-noite, bem pertinho do viaduto do Jardim da Granja, zona leste de São José.
3 caminhões se envolveram nesta batida. Hoje de manhã, 2 deles ainda estavam no acostamento e, por causa disso, o trânsito ficou lento no trecho. Segue aqui de São José dos Campos com a nossa cobrança de calendário. Pois é, não sei se você se lembra, mas um barranco veio abaixo em Santa Branca. Isso foi em janeiro de 2017, mas nosso calendário aqui não deixa a gente esquecer certas datas prometidas por aí, né? Janeiro de 2017, neste barranco tem casa na parte de cima, casa na parte de baixo e essas famílias estão, lógico, preocupadas. Vamos até abrir aqui o nosso calendário, que a gente chegou aqui até o dia 13 de março, pronto. Barranco em Santa Branca é a 6ª vez que nós vamos voltar nessa história. A Águida Queiroz foi até o bairro, o que nós queremos saber? E aí, Águida, resolveu ou não? Infelizmente, a prefeitura não cumpriu o prazo do nosso calendário para arrumar o barranco que acabou indo abaixo com a chuva no início de 2017, ou seja, há 2 anos. Em janeiro, parece que houve uma movimentação, né, Melissa? Em janeiro, os funcionários começaram a trabalhar, veio máquinas, né? Tava indo tudo bem. Aí começou a chuva e parou o trabalho. É uma novela, mas vieram, né? Vieram, porque eu fui na prefeitura, né, falar com o prefeito e ele me falou que parando a chuva já retornaria o trabalho. Bom, esse barranco divide 2 bairros, o Jardim do Prado e ali embaixo fica o Jardim Olímpia. Então, quer dizer, é um problema que afeta não só os moradores daqui, mas lá de baixo também. Sim, porque o que acontece? Aqui tá com perigo de cair, desabar a qualquer momento por causa da chuva, né? E passar por cima de tudo, porque leva tudo, né? Uma coisa imprevisível, né? Tá chovendo e solta uma água com barro, né? Que inclusive vai para a porta da casa dela. O interessante e o esquisito também é que estão usando a energia da casa da Vanessa para uma bomba para poder drenar a água. Explica isso pra gente. A minha casa é, no caso, ali perto da onde eles estão drenando a água, né? Certo. Aí eles ligam a bomba e jogam a água no bueiro. Mas quem que tá pagando essa conta? Quem que vai ser o responsável? Você? Diz que o rapaz da obra ali, o encarregado da obra, que falou que eles iam ser responsáveis pelo pagamento. Mas até agora ninguém falou comigo. São 2 questionamentos aqui nessa região. Primeiro é, quando de fato essa obra vai ser concluída? E a segunda, quem vai pagar a conta da Vanessa? Eu volto para o estúdio. Vamos lá para as respostas. Olha, o prefeito explicou que a empresa está fazendo o serviço, mas vai esperar o período de chuva passar, por isso a obra estaria parada. Quanto àquela outra questão, tanto quanto curiosa, que a Vanessa contou, que estão usando a energia da casa dela para usar essa bomba que faz a drenagem da água, o prefeito da cidade disse que não sabia disso e que com certeza vai pagar a conta. Então, Vanessa, moradora de Santa Branca, sua conta vai ser paga pelo prefeito. Menos mal. A Câmara de São José arquivou a comissão processante aberta para investigar denúncias contra o vereador Maninho 100%. O relatório da comissão apontou que não há provas das irregularidades. O vereador Maninho 100% foi inocentado das acusações de cobrança de pedágio, doações eleitorais irregulares e também de desvio de função de assessor. A formação da comissão processante passou por uma polêmica em 6 de dezembro, quando foram definidos os membros da comissão. Imagens mostram que houve diferença na forma em que a servidora dobrou os papéis com os nomes dos vereadores ao colocar na urna. A maioria foi dobrada 3 vezes. Vereador Ciborgue. Vereador Dr. Elton. Mas 3 papéis, justamente dos vereadores que foram sorteados depois, foram dobrados de forma diferente. Ao invés de dobrar mais vezes, como fez nos demais, a servidora coloca a mão dentro da urna e dá a impressão de dobrar apenas uma vez. Vereador Lino Bispo. Vereador Roberto do Eleven. A Câmara de São José dos Campos cancelou o processo e fez um novo sorteio uma semana depois. E os vereadores Dulce Rita, do PSDB, Juliana Fraga, do PT e Calazans Camargo, do PRB, formaram a comissão processante.
Na sessão de ontem, todos os 20 votos foram favoráveis ao arquivamento do processo que poderia cassar o mandato do vereador. O único vereador que não votou foi o próprio Maninho. Por nota, o vereador Maninho 100% disse que está aliviado com o resultado e que já esperava por isso. Um recurso da Prefeitura de São José dos Campos no processo sobre o valor da passagem de ônibus. O aumento está suspenso desde janeiro, porque a Justiça considerou que a Prefeitura não cumpriu uma determinação para que a população participasse dos estudos para o reajuste da tarifa. A Prefeitura de São José alegou que, depois disso, criou o Conselho de Mobilidade Urbana e que apresentou os dados para os participantes. Mas na decisão de hoje, a Justiça considerou que a medida não foi suficiente para atender a determinação. Com isso, o aumento continua suspenso.